Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Em nome da Sobrasp, na qualidade de participante dos conselhos curador e científico e de diretora de sustentabilidade, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. A todos vocês ao nosso segundo evento da campanha Abril pela Segurança do Paciente 2022. Eu quero dar as boas-vindas também aos nossos moderador e palestrantes e também ao nosso presidente, Vitor Grabosch, que está nos honrando com a presença. Esse evento de hoje, pessoal, ele é um evento que faz parte de um conjunto de eventos que vai durar essa semana inteira e semana que vem e a próxima, como comemoração da campanha Abril pela Segurança do Paciente, que é uma campanha que começou em abril de 2013, com foco no autocuidado como uma estratégia para a segurança do paciente. O tema da Sobrasp para esse ano, como comemoração do Abril do Paciente, é a jornada para fortalecer o núcleo de segurança. Eu vou pedir para as pessoas presentes mutem os seus microfones. Por favor, confirmem que os seus telefones estão mudos, para evitar que a gente interrompa as pessoas que estão falando. Raquel, me ajuda, por favor, quando algum telefone abrir por algum descuido, para você entrar no telefone de quem mutar, por favor. Bom, conforme eu ia dizendo, o tema da campanha da Sobrasp para esse ano é a jornada para fortalecer o núcleo de segurança do paciente através do engajamento das lideranças, profissionais e pacientes, compreendendo que o exercício pleno do papel dos núcleos de segurança do paciente é essencial para a implementação dos programas de qualidade em saúde e segurança do paciente, envolvendo a estrutura organizacional e fortalecendo dessa forma o Programa Nacional pela Segurança do Paciente. A Sobrasp, na sua visão de transformar de forma inovadora os cuidados em saúde, fortalecendo a sua qualidade e a cultura da segurança do paciente enquanto elementos essenciais da saúde da população brasileira, traz nessa campanha uma série de eventos, tais como lives, webinars, posts, no sentido de fortalecer os núcleos de segurança do paciente e a experiência do paciente. E nós contamos com o seu apoio às práticas seguras na assistência à saúde e convidamos vocês a participarem de todos os nossos eventos. Para saber mais sobre a programação da Sobrasp, você pode entrar em www.sobrasp.org.br, na aba Abril pela Segurança do Paciente, que toda a programação vai estar disponível. Mais uma vez, boas-vindas a todos os nossos moderadores e palestrantes. Eu vou dar a voz para a Cecília, reforçando mais uma vez o todos de que mantenham os seus microfones desligados, em modo mudo, para que a gente possa permitir que os nossos ilustres participantes e colaboradores possam fazer um evento de qualidade à altura que todos nós merecemos. Cecília, boas-vindas a você e a palavra é sua. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Vitor, e toda a Sobrasp por estar proporcionando esse momento aqui tão rico, em que a gente vai ter uma troca realmente de experiências entre núcleos de segurança do paciente e especialistas. Eu sou Cecília, eu sou professora do Departamento de Saúde Coletiva da UFRN e sou membro da Sobrasp e estou hoje como moderadora. Queria agradecer também a presença de todos os participantes que estão aqui nessa sala e dizer que a gente traz, como Cláudia fala, um evento que tem uma estratégia interessante. O evento dessa semana, ele é a
uma série, na verdade, de lives que marca troca de experiências. Como eu faço, né? Experiências para manter e solidificar os núcleos de segurança do paciente. E o tema dessa primeira live é sobre a cultura de segurança do paciente. A cultura, que a gente sabe que ele é um elemento essencial, né, para a implantação das práticas seguras. Ele, inclusive, é um elemento que perpassa por todos os eixos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. A cultura está presente também enquanto a sua avaliação, enquanto meta do Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Anvisa. Então, a gente sabe que é um tema que, como o professor Zenilton falou há pouco aqui, não sai de moda, né? Então, a gente precisa discutir, trabalhar, saber quais são, como superar os desafios diários para fortalecer e solidificar a cultura nos serviços e no sistema de saúde. E pensando nisso, pensando em como podemos fazer, como buscar essa superação de desafios, a gente recai naquela frase clássica de Demi, né, que a gente não consegue gerenciar aquilo que a gente não mede. Então, para isso, eu convidei hoje aqui, nós convidamos dois, eu não vou dizer nem palestrantes, né? São debatedores, porque a ideia aqui é a gente conversar mesmo, é uma roda de conversa entre quem está, né, a nível do sistema de saúde, enquanto avaliação nacional, que a gente considera um passo importante, que no contexto de sistema de saúde conseguimos dar pela avaliação nacional da cultura de segurança nos serviços, e também a gente vai compreender quem, do outro lado, né, quem está dentro do serviço, participando desse processo de avaliação e fazendo ali na sua prática diária, o que é que eu consigo fazer para fortalecer a cultura de segurança dentro do meu serviço. Então, vou apresentar para vocês os dois debatedores de hoje, vai estar aqui conversando com a gente, é o professor Zenilton Gama, que ele é fisioterapeuta pela UFRN, doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de Múrcia, na Espanha, e professor do Departamento de Saúde Coletiva da UFRN, meu colega, e vice-coordenador do PPG Quali Saúde, também da UFRN. Professor Zenilton, seja muito bem-vindo a esse momento de você estar aqui passando um pouco da sua experiência para todos nós. Vou já também fazer a apresentação de Carlos, porque a gente vai fazer um momento interativo da conversa aqui entre a gente. Então, Carlos Medeiros, também seja muito bem-vindo. Carlos é fisioterapeuta também pela UFRN e é mestre em gestão da qualidade em serviços de saúde pelo PPG Quali Saúde, da UFRN, e hoje ele é chefe do setor de gestão da qualidade e vigilância em saúde do Hospital Universitário Onofre Lopes, e coordenador do Núcleo de Segurança do Paciente de um outro hospital, hospital estadual, né, da rede estadual aqui do Rio Grande do Norte, o Hospital Giseu da Trigueiro. Então, Carlos, seja muito bem-vindo também nessa manhã. Para a gente começar, né, a nossa conversa, eu chamo aqui, né, o professor Zenilton para falar um pouco sobre essa avaliação nacional, né, esse contexto de avaliar a segurança a nível do sistema de saúde. Então, professor Zenilton, seja bem-vindo e fala aqui um pouco para a gente como é que foi essa experiência inicial, né, a primeira vez em que o Brasil conseguiu, né, uma avaliação nacional sobre cultura de segurança do paciente. Então, com você a palavra, professor Zenilton. Obrigado, Cecília, por essa introdução, a Cláudia também. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui, agradecer o convite, dizer que a gente está nessa área da Sobrasp, também como sócio da Sobrasp, e dizer que a gente fica muito feliz de ver, apesar das dificuldades, as coisas irem caminhando para frente, né? A gente vê a persistência de várias pessoas e também de uma massa que foi se criando aí pelo Brasil afora, né? A Sobrasp tem seu papel. E aí eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, porque
realmente é um tema que, como eu falei antes, não sai de moda, mas provavelmente ele vai cada vez a gente precisar estar tocando nesse tema, porque faz bem para os serviços de saúde, né? Faz bem para os profissionais de saúde. Queremos cultura de segurança, sim, e precisa gerenciar, como você estava dizendo. Então, eu queria cumprimentar também todos os que estão aqui presentes, dizer que é um prazer estar aqui e que a gente vai dialogar um pouquinho agora. Sobre como foi, Cecília, sobre a sua pergunta de como foi a avaliação nacional, foi uma experiência bem interessante, né? A gente já tinha tido meio que um piloto, vamos dizer assim, em 2019, por meio de uma cooperação com a Anvisa, e isso tudo começa por uma tentativa de facilitar essa avaliação da cultura de segurança. A gente sabe que a avaliação da cultura é algo muito importante, algo valorizado mundialmente, é algo que é considerado uma estratégia de qualidade para a melhoria da qualidade na Europa, né? E a gente disse, vamos tentar fazer isso daqui um pouco mais fácil. Eu tinha feito avaliações também no papel antigamente, e realmente dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, a partir da criação de um questionário, né, que foi tentar facilitar esse processo. Então, isso foi por volta de 2014, né? A disponibilização também de validações desse instrumento, né? Que a gente teve aqui no Brasil. Isso foi ajudando os hospitais a começarem a se autoavaliar, né? E também usar esse instrumento eletrônico. Então, com a disponibilização desse instrumento eletrônico, de 2014, ele foi sendo aperfeiçoado e a Anvisa entrou em contato com a Instituição Federal de Ensino Superior, a UFRN, né, para tentar usar esse questionário, esse eletrônico, né, para facilitar no Brasil essa coleta. Então, porque ele facilita realmente a coleta de dados, o filtro dos questionários, vamos dizer assim, mal respondidos, a análise dos dados, a devolutiva aos hospitais, esse tipo de coisa. Então, foi a partir disso que a gente, do uso desse instrumento, que a gente pôde disseminar, né? A Anvisa fez o papel de entrar em contato com todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para que estimulasse que os hospitais aderissem a essa avaliação. Logicamente, com uma estratégia antes. A estratégia antes foi incluir isso como meta do Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente. Então, ao colocar isso como meta e ao induzir que esses reguladores, né, dos riscos no serviço de saúde também, eles estimulassem os hospitais a fazer isso. Então, ano passado, a gente teve essa experiência maior, né, em 2021, as pessoas realmente usarem esse sistema em larga escala, que a gente quer que aumente ainda mais, né, para poder se autoavaliar. Quem participou dessa avaliação? Participaram hospitais. E a gente sabe que a cultura de segurança do paciente é uma coisa que é para todos os serviços de saúde, né? Inclusive os núcleos para todos os serviços de saúde. Só que quem participaram, inicialmente, a gente está com foco nos hospitais, porque é um questionário que a gente tem à disposição. E aí a gente fez um limite também em relação ao número de leitos de hospitais muito pequenos, que fossem, né, com muito pouco leitos, foram excluídos. E também em relação ao número de respostas. Sabe, se fosse uma avaliação com poucas respostas, muito poucas, assim, que fosse contra a recomendação da ARC, né, que é quem promove o nosso questionário que a gente tem utilizado, do HSOPS, eles têm uma recomendação bem explícita no manual deles lá, de que não se deve usar esse questionário para avaliações com menos de 10, né, questionários. Então, a gente tentou adotar esse critério, né, para excluir, e depois fizemos análises, né, com base nisso, com a ajuda do software, né, e também por meio algumas análises adicionais por unidade da federação. Em resumo, foi esse o nosso desafio, usar o questionário em cooperação com a Anvisa de forma em larga escala pelo Brasil. Ok. E, Carlos, fala um pouco para a gente de como é que foi sua experiência, né, dentro do serviço de saúde, de participar dessa autoavaliação enquanto serviço, como é que vocês
se organizaram aí para fazer? Quais são os caminhos que vocês traçaram? Seja bem-vindo, Carlos. Bom dia a todos. Também deixar claro aqui que é um prazer sempre participar, Cecília. Obrigado pelo convite, você, Vitor, Cláudia. Né? É um prazer participar de um evento desse, importantíssimo, né? Apesar do tema já ser discutido há alguns anos, mas ele realmente é muito importante para as instituições conhecerem, né, a percepção, né, dos seus colaboradores sobre a segurança do paciente. É um prazer também, professor Zenilton, né, grande amigo, estamos aí mais uma vez, né, no evento. E é o seguinte, Cecília, aqui eu vou falar de duas realidades, na verdade, aqui no Hospital Universitário Onofre Lopes, né, a gente já tem uma experiência eu estava contabilizando, a gente já fez 6 avaliações de cultura de segurança, até porque a gente participou no início, né, no desenvolvimento, na validação aí do e-questionário, né, em colaboração com a FRN. Então, desde 2013, né, a gente faz essas avaliações, a gente tem aqui 2013, 2015, 2018 e 2021, utilizando o questionário, né? E, assim, realmente, a gente participou em mais 2 outras oportunidades com o questionário em papel, né, porque nós tivemos também outras avaliações vinculadas à PROAD e SUS, né, tanto do Saúde em Nossas Mãos e no projeto Paciente Seguro, né, e tivemos essas duas que não foram coordenadas diretamente por nós, né, foram pelo PROAD, mas assim, a questão do uso do e-questionário, ele facilita bastante, apesar da gente ainda ter uma certa dificuldade, né, na adesão dos profissionais a responderem o questionário, mas com certeza a utilização de um e-questionário é muito mais fácil de você, né, capilarizar essa solicitação, vamos dizer assim, né? E a gente vê como de extrema importância, né, ver essa percepção, sentir essa percepção dos colaboradores acerca das dimensões, né, da cultura de segurança, né? E, assim, a experiência, a gente tem algumas dificuldades, né, sim, como eu acho que a grande maioria das instituições elas têm, né, até do próprio engajamento dos profissionais, das lideranças, né, setoriais e lideranças maiores do hospital, né, de muitas vezes não atuarem, vamos dizer assim, com força total, com 100% da carga, né, para fazer valer, na verdade, essa participação, né, a importância de entenderem a importância dessa avaliação, né? E, assim, a gente tem uma questão, né, que a gente usa, né, o uso dessas ferramentas como e-mails, como lançamento também de tablets, celulares, né, para realização, apesar de facilitar, mas isso também muitas vezes até limita um pouco, né, porque a gente tem, levando para outra realidade, né, uma realidade de um hospital menor, com funcionários um pouco menos familiarizados com as ferramentas virtuais, vamos dizer assim, a gente tem uma certa dificuldade até de obter a lista de e-mails, né, que isso é bastante difícil em algumas situações. Eu lido com essas duas realidades, né, tanto aqui no hospital universitário, que é um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, de a gente conseguir essa lista de e-mails, né, mas no hospital estadual que eu trabalho, a gente tem uma certa dificuldade, porque muitos funcionários não utilizam nem o e-mail, né, e a gente precisa, muitas vezes, chegar a abordar mesmo esse profissional com tablet, com celular, para que ele possa responder, né, esse questionário. Então, se com o papel é difícil, muitas vezes até com o próprio meio virtual também a gente tem algumas dificuldades hoje em dia, né, por incrível que pareça, né? Mas, assim, esse formato do e-questionário, inclusive com a inclusão, né, dessa avaliação no plano integrado, isso, né, potencializa, inclusive, isso facilita vamos dizer assim, esse engajamento, né, das instituições, porque
como ele passa a ser um requisito avaliado, né, no plano integrado, na autoavaliação de práticas de segurança, a gente vê que a gestão ela tem mais vamos dizer assim, um estímulo, né, para incentivar os seus colaboradores. É verdade, Carlos. E assim, pensando nessa questão do engajamento, né, até pelos desafios que os serviços percebem, né, se veem dentro ali da sua rotina em conseguir fazer essa avaliação. Às vezes é até difícil o próprio gestor, você trabalhar na perspectiva de que isso é importante, né? Vamos buscar essa avaliação, realizar a avaliação, porque nós precisamos entender como é que funciona a nossa cultura, né? Então, assim, apesar de vários avanços, né, como citados aqui, meta do plano, né, integrado, há um engajamento maior em incorporação da cultura de segurança no nosso programa nacional, eu queria que o professor Zenilton falasse um pouco para a gente, né, que apesar de todos esses avanços, muitos hospitais ainda não realizaram, né, a avaliação, ainda não conseguem realizar. E eu queria que você colocasse, professor Zenilton, por que é importante dedicar um pouco de tempo para essa avaliação? Por que precisamos priorizar isso? Certo. Ótima pergunta, Cecília, porque nos dá a oportunidade aqui de refletir um pouquinho da justificativa, né, de todo esse esforço daqui. Na verdade, esse esforço tem uma resposta, tanto do ponto de vista de saúde coletiva, vamos dizer assim, de macro, né, ou de sistema de saúde, né, mas também tem uma boa justificativa do ponto de vista micro também de serviço. Do ponto de vista maior, sistema de saúde, é importante a gente dizer que agora o Brasil ele cumpre um indicador da Organização Mundial da Saúde de que os países devem ter avaliações periódicas da cultura de segurança do paciente. Isso é muito bom, está lá no plano de ação global, né, da segurança do paciente até 2030, e a gente precisa defender essa ideia, né? A gente começou a estar conforme com isso e a gente precisa fazer movimentos para que isso daí esteja realmente acontecendo de verdade. Porque se tem um consenso global sobre isso, é porque realmente pode trazer benefícios para os sistemas, né? A gente sabe também que o Programa Nacional, como você bem comentou, o Programa Nacional de Segurança do Paciente é uma estratégia, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e como é que a gente vai progredir em cultura de segurança do paciente no Programa Nacional, se a gente não mede a cultura ano a ano, né? Então, a gente precisa disso. Outra questão agora é caindo para o nível de serviço. E aí a gente tem muitas justificativas também para dizer por que isso é importante. A gente sabe que tem uma evidência atrás de outra dizendo que o contexto dos serviços de saúde ele é determinante nas boas práticas. Ele é determinante para as práticas de segurança, para a melhoria da qualidade, para essas coisas daí. Então, a gente precisa trabalhar o contexto do nosso serviço. Inclusive, tem revisões sistemáticas sobre isso, falando sobre a importância da cultura de segurança, que se você tiver uma boa cultura de segurança, acaba que aquela luta pelos protocolos, a luta pela notificação, a luta para convencer o gerente, os chefes de serviço de adotar práticas seguras, vai ser uma luta mais suave, vai ser num clima mais favorável, né? Então, a gente quer isso, todos nós queremos. E ainda tem uma outra justificativa muito boa dentro do serviço, é que cultura de segurança não é bom só para o paciente, né? Cultura de segurança é bom para o profissional de saúde. O profissional de saúde se sente mais seguro. Estava falando com o Vitor Grabois aí na semana passada, no Palioski, na discussão que a gente teve, Vitor chamou a atenção sobre a importância da segurança psicológica. Então, quem é que não gosta de trabalhar num local, num serviço de saúde que tem segurança psicológica, né? Que você pode se expressar, que você pode dizer suas preocupações, ouvir. Tem uma dimensão desse questionário que é a abertura para comunicações, é muito parecido com isso. Você pode dizer, né, as suas preocupações, tem relação com isso. Outra, da resposta não punitiva para isso, que a gente tem que trabalhar para melhorar, né, é outra questão. Então, a gente quer, é bom para a gente cultura de segurança, né?
E só que não é fácil, né? Não é fácil. Essa é uma... A gente, quando está falando de cultura de segurança, e aí vem a importância. Eu estou seguindo no tema da importância, viu, Cecília? Quando a gente quer mudar a cultura para melhor, a gente está querendo mudar a forma das pessoas pensarem para melhor em relação à segurança. A gente está querendo entrar na cabeça delas, né? Entrando numa área chamada de psicologia das organizações. E mudar a forma das pessoas pensarem, mudar a forma das pessoas valorizarem a segurança, valorizarem as atitudes seguras. Isso não é fácil, imagina aí, né? Eu não sou psicólogo, mas eu acho que os psicólogos têm uma missão árdua, né? Às vezes uma terapia física lá é bem mais fácil, né? Porque você vê, você toca, né? Mas o psicólogo não, ele está mudando pensamentos. E aí tem uma área da psicometria, da psicologia que chama psicometria, ou seja, que você precisa medir as questões psicológicas, né? E foi grande desenvolvimento da estatística, inclusive foi derivada dos psicólogos, da área da psicometria, porque precisa medir as questões psicológicas também, e a gente precisa medir a cultura como uma questão psicológica da organização, a gente precisa medir, porque se a gente não mede, aí é o que você disse, é a frase do Deming lá, né? Você não consegue gerenciar. Se a gente não mede, se a gente não sabe onde é que a gente está, a gente nunca vai saber se a gente melhorou. Eu fui professor de avaliação aqui na UFRN, a disciplina de avaliação de programas e serviços, por quase 10 anos. E a gente sempre justificava isso da avaliação. Por que avaliar? Precisa saber se a gente está melhorando, né? Só que tem uma outra justificativa para a avaliação importante, que é a avaliação, às vezes, ela funciona como uma própria intervenção. Então, quando você bota um questionário desse para teus colegas, para os profissionais de saúde, acaba que as pessoas estão lendo sobre aquilo dali e estão, ao mesmo tempo, dizendo, olha, isso é importante, isso daqui tem que ser dessa forma, isso daqui, por mais que não seja ainda, ele está recebendo como que uma educação, uma indução sobre o comportamento ideal, como é que deve ser, né? Então, existem muitas justificativas para a gente avaliar continuamente a cultura, não só avaliar, é o que está até rolando aqui no bate-papo, depois a gente vai falar sobre isso, provavelmente, né? Mas dar o feedback, intervir para melhorar, né? Não é não finaliza quando avalia, né? Mas eu acho que o principal é esse. Estamos falando de algo complexo. Não estamos falando de que vamos melhorar, se dá para ver a cultura. A gente não vê a cultura fácil. A gente precisa medir a cultura em todas as suas dimensões. E ao medir algo complexo, a gente vai saber se a gente está evoluindo para melhor, né? Em diferentes facetas. E isso vai nos dar mais racionalidade do processo de gestão, do processo de melhoria do sistema de saúde que a gente deseja. Então, é isso. Pois é, aqui no chat tem algumas pessoas perguntando sobre o questionário em si, e daqui a pouco a gente entra nesse ponto do questionário, e sobre também as medidas, né, após a análise, o que é que nós podemos fazer. Já a gente chega nesse ponto também. Mas antes eu queria saber de Carlos, se lá no serviço dele, né, e nos serviços que ele já teve contato, se ele consegue reconhecer que o serviço de saúde, ele enxerga essa importância, né? Essa importância de avaliar. Todos esses argumentos aqui que o professor Zenilton trouxe é importante, e é importante a gente disseminar isso, né? Para que realmente a gente consiga avaliar de forma melhor a nossa cultura, e cada avaliação é um resultado, né, que precisa gerar uma tomada de decisão, uma intervenção. Então, Carlos, o seu hospital, ele tem reconhecido essa importância da avaliação da cultura, a importância da cultura de segurança para a implementação das práticas? Bem, Cecília, é difícil essa pergunta, é uma pergunta complicada, porque é o seguinte, algumas pessoas da gestão, né, das gestões, vamos dizer assim, eles enxergam essa importância, né? E muitas vezes a gente percebe que as gestões, eles
falam, entendem, mas não agem, né, como tal. Então, assim, só para ilustrar, muitas vezes, a gente precisa uma das coisas, uma das dimensões assim que a gente precisa, que é essa questão acho que era até a dimensão, deixa eu só dar uma olhada aqui, a dimensão 10, né, que é o apoio da gerência do hospital, que a gente percebe que muitas vezes os colaboradores eles precisam enxergar essa gestão de perto, né? A gestão precisa estar perto dos colaboradores, né? E a gente não percebe muitas vezes isso. Lógico, a gente sabe que todas as atividades, a gente sabe que todas as responsabilidades, né? Mas a gente percebeu, inclusive em números, que quando a gestão ela participou mais ativamente, né, de rondas, por exemplo, rondas de segurança que já foram feitas, né, a dimensão mudou, a percepção da equipe mudou. Então, essa é uma ação que muitas vezes ela pode não ser valorizada, né, pela gestão, justamente porque por achar que perde-se tempo, que é improdutivo, mas você percebe uma mudança já na avaliação seguinte. A avaliação seguinte a gente já percebeu, após essas ações, na implementação de rondas de segurança com alta gestão, que a equipe se sentiu, vamos dizer assim, acolhida, se sentiu ouvida pela gestão. Isso é importante. Até semana retrasada, o Paulo Borém estava aqui, né, do IHI, e ele deixou muito claro isso para a alta gestão, né, que ela precisa estar junto, ela precisa estar ouvindo, ela precisa estar mais vendo os problemas de perto, né, e isso reflete diretamente na cultura de segurança, né, da instituição. A gente vê isso em números, né, a gente observando aqui a percepção, né, os resultados que a gente teve ano passado, a gente notou que na avaliação anterior, né, que tinha sido em 2018, a gente tinha uma percepção e hoje ela está bem pior, né? Por quê? Talvez pela pandemia, que a gente teve esse distanciamento, né, em 2020, 2021, as equipes elas perceberam que a alta gestão não estava, né, muito próxima delas. Então, essas são a análise de uma dimensão, na verdade, né? Mas a gente pode estender isso para várias outras, né? Então, assim, a importância, a gente percebe que ela existe, mas ela precisa ser mais atuante. Eu acho que a gente não pode apenas deixar a cargo de um setor, ela precisa ser de todas as lideranças. Todas as lideranças têm que participar, né? Porque elas participando, você fortalece muito mais com o seu liderado, vamos dizer assim. Exatamente, assim, a gente vê que os desafios, eles são enormes, né? E esses desafios, eles perpassam tanto, acredito que para o ponto de vista de uma avaliação nacional, como nos serviços. Então, professor Zenilton, você poderia falar um pouquinho dos desafios que vocês tiveram também para fazer essa avaliação a nível nacional, uma dimensão, né, enorme, assim, o tamanho dessa dimensão. Como é que foi, quais foram os desafios dessa avaliação nacional? Então, eu acho que a gente realmente teve alguns desafios que foram importantes. Logicamente, a estrutura que a gente obteve aqui da universidade foi fundamental. Queria até agradecer a UFRN, né? Queria agradecer o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde também, o LAIS, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque nos deu um suporte muito grande, apesar de que não tivemos financiamento para essa ação, né, que é um estudo de mais de 300 hospitais, né? Então, a gente fez com base na cooperação, uma ação de extensão, né, uma ação de extensão da universidade, em que a gente negociou com o laboratório um apoio sem financiamento externo. Eles alocaram, né, pessoas que estavam em outros projetos, inclusive, ou então em outras, né, com outras funções, também para apoiar essa avaliação. E isso daí certamente representa um desafio, né? Um desafio porque a gente precisa ter muito diálogo, muita negociação, às vezes espera, né? Às vezes a gente quer
resolver uma... Quem trabalha com software, a gente tem que dar a oportunidade de desenvolver alguns sistemas, ultimamente, aqui em colaboração com o pessoal da inovação tecnológica, né? Qualidade, segurança. E quem trabalha com essas coisas começa a ver que essas coisas parece que nunca são um produto terminado. A gente faz e depois sempre vai aparecendo um probleminha, o usuário vai detectar uma coisa e a gente vai ter que sair corrigindo. Então, um dos desafios, talvez o maior desafio, foi a gente precisar fazer toda essa negociação dentro da UFRN, né, também com a Anvisa, participar, dialogar, para que desse resposta, né, a todas as adequações que precisaram ser feitas no sistema durante as novidades que apareciam com a avaliação nacional, né? Então, agradecer a todos os contribuidores, inclusive a participação muito importante a gente teve de bolsistas. A professora Cecília participou coordenando também esses bolsistas, né? Essas bolsistas que a gente teve aqui para responder as dúvidas, muita dúvida. O pessoal, às vezes, a gente via que às vezes a gente não precisava melhorar a clareza de alguns aspectos do questionário, obter dicas. Então, foram muitas coisinhas que foram tornando um processo muito, vamos dizer assim, laborioso, né? Mas que, felizmente, superamos e fomos aprendendo com essa experiência, né? É uma experiência que a gente espera que seja fortalecida com o passar dos anos. Zenilton, eu vou aproveitar o momento aqui da sua fala para puxar algumas perguntas que foram levantadas aqui pelo pessoal que está assistindo. Então, referente ao questionário, né? Já que a gente está falando, né, estamos falando de desafios, algumas dúvidas na questão da utilização. Então, por exemplo, perguntaram aqui sobre qual o formato do questionário, onde é que ele está disponível, se ele está disponível por e-mail, pelo WhatsApp. Então, há algumas questões relacionadas também da sua utilização, né? Você falou inicialmente que o questionário ele foi desenvolvido, né, pelo grupo de pesquisa Quali Saúde. Oi? O microfone desligou, ok. O e-questionário ele foi desenvolvido, né, pelo grupo de pesquisa Quali Saúde. Foi utilizada uma versão, né, que foi validada para o Brasil e com inclusão de alguns indicadores de um outro projeto que também é do Quali Saúde, né, que foi do projeto do Unicef Brasil. E aí, aproveitando, né, acho que eu poderia falar um pouquinho desse questionário para o pessoal tirar essas dúvidas sobre acesso, né, e utilização, disponibilidade. Perfeito. Então, dizer que o e-questionário, eu acabo de colocar o link no bate-papo, não sei se todas as pessoas que estão assistindo a gente têm acesso ao link, se não, pedir ajuda de quem está conosco aqui para compartilhar. E aí dizer que é totalmente gratuito, é um sistema que foi feito, né, na verdade, desenvolvido por aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, no grupo Quali Saúde, que a gente espera com a intenção de facilitar isso, de disseminar essa avaliação. E o que a gente coloca aqui estará disponível, suponho que estará disponível também essa reunião após, né, a gravação vai ser disponibilizada, viu, Araceli? E que, assim, o acesso, você vai ter lá todas as instruções sobre como entrar no questionário, como distribuir o questionário para os seus profissionais, e você vai ver que é muito intuitivo. Eu vi, inclusive, algum elogio de alguma pessoa aqui, mais acima, dizendo que já tem utilizado, ano após ano, o Carlos também tem utilizado durante vários anos aqui. O Carlos foi um dos pilotos para a realização do questionário, logo quando ele foi desenvolvido em 2014, por aí, lá no UOL, assim como outros hospitais aqui. E, na verdade, por que ele facilita? Você vai ter que identificar os e-mails das pessoas, e aí pode ser até um desafio que o Carlos colocou aqui, né? Porque talvez seja a parte mais difícil. Quando o hospital não tem os e-mails dos colaboradores, dos trabalhadores, né? E aí você vai ter que lançar isso. A partir do momento que você lançou isso, você simplesmente vai clicar em iniciar a avaliação, e aí esse questionário vai mandar
os questionários para todos aqueles que foram registrados, vai fazer lembretes para quem não responder durante um prazo, faz até 3 lembretes, que é uma recomendação na aplicação de inquéritos, né? Faz até 3 lembretes, e a partir daí, se não houve, você pode instalar o aplicativo, se não houve uma taxa de resposta aceitável, né, suficiente, interessante, que você gostaria, então você vai poder fazer uma coleta presencial, fazer uma coleta mista, que também é uma coisa recomendada pela ARC, para você complementar. Então, você instala o aplicativozinho lá do questionário no seu celular ou no tablet, entrega isso para as pessoas, e as pessoas elas preenchem isso. A partir do momento que elas preenchem isso daí, apareceu a internet, ele integra as informações, e a partir de cada resposta que vai sendo dada, você já tem todo um relatório detalhado de todos os indicadores da cultura de segurança, né, do perfil dos respondentes, dos indicadores da cultura de segurança para o seu hospital. Eu estava falando com o pessoal de Portugal, e é interessante que eles só fizeram essa devolutiva para os hospitais que participaram, né? Cecília até participou dessa reunião também, né, Cecília? Só com quem tinha respondido, parece que era 30% do questionário. Ou seja, quem teve uma taxa de resposta um pouco menor, né, ele ficou sem feedback. Os hospitais ficaram sem feedback. Mas a gente não. A partir da primeira resposta, você já tem todo um feedback, porque ele é automático. Você não precisa fazer, não precisa ter uma equipe de estatística, como teve lá no Ministério da Saúde, lá, que teve que fazer os questionários a posteriori, bem depois, né, a partir dos resultados da avaliação. Então, essa é a questão. Eu convido vocês a perceberem, porque ele faz, além da coleta, ele faz o filtro dos questionários mal respondidos, né, que não cumprem os critérios que os criadores determinaram, a análise automática, as comparações antes e depois, se você fizer 2 avaliações, com gráficos antes e depois, ou seja, calcula a taxa de resposta, tem várias facilidades que vocês podem fazer. E se você trabalha na vigilância sanitária, você tem acesso ao conjunto de hospitais, né, que são os reguladores do sistema, que fizeram a avaliação para a finalidade de induzir essa avaliação. Mas que esse não é, talvez, o foco principal da Sobrasp aqui agora, nesse momento. Mas eles podem fazer análises agregadas. E a gente espera que, futuramente, para quem é pesquisador, porque eu sei que tem pesquisadores aqui também da Sobrasp, a gente espera também disponibilizar os dados desidentificados mais à frente dessas avaliações para facilitar as pesquisas sobre cultura de segurança do paciente aqui no nosso país. A gente quer que isso daí seja realmente um tema trabalhado por cada vez mais pessoas aqui no país. Obrigada, Zenilton. Com o link, né, que ele disponibilizou aqui no chat, é possível vocês entrarem no site, inclusive tem um vídeo tutorial para vocês verem todo o passo a passo, né, de como fazer essa avaliação no serviço. E falando nisso, algumas pessoas até colocaram aqui, não sei se realizaram pelo questionário, mas que utilizaram algumas estratégias, né, internamente para tentar essa adesão das pessoas, né, dos participantes, dos respondentes. E aí eu pergunto para o Carlos se vocês utilizaram algumas estratégias, né, além daquelas que você já citou, da questão do engajamento das lideranças, né, para tentar atrair esses respondentes. O áudio. Agora voltou, né, o áudio? Tá. É o seguinte, fizemos, a gente tentou teve algumas estratégias sim, né? A gente, desde da questão da gestão, né, da gente tentar sensibilizá-los, as lideranças, vamos dizer, escalonadas, desde as lideranças maiores do hospital até as setoriais, né, e aquelas lideranças informais também, a gente utilizou a questão do e-mail, até a gente, o e-questionário ele tem uma possibilidade da gente enviar até mais de 3, né? Ele envia 3 automaticamente, mas a gente, na hora que a gente quiser, a gente pode enviar mais lembretes, né, por e-mail. Acho que no ano passado eu cheguei a enviar 5 vezes, né? Deu 5 lembretes. Então a gente fica acompanhando, né, é bem fácil, né, de utilizar. E a gente também, assim, instalou o aplicativo em tablets e celulares e foi setorialmente. A gente procura fazer, tentar ganhar pela conversa, leva algum brinde,
né, estimula o pessoal vamos dizer, trocar o brinde pela avaliação, né? Isso são algumas alternativas, né, que a gente utiliza no dia a dia. Até porque uma das dificuldades também que eu não falei na outra oportunidade é a extensão do questionário, né? Quem já respondeu sabe que ele é um pouco extenso, né? Ele é um pouco cansativo de ser respondido. Isso não sou eu que estou dizendo, né? São os colaboradores que relatam para a gente. Ave Maria, eu pensei que eram 10 perguntas, e cada fase ia aumentando, e daqui a pouco chegou em 40 perguntas. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem também, né? Que muitas vezes o pessoal está ali, principalmente nessa questão presencial, quando a gente pega ele no meio do plantão, né? Sempre ali numa hora que ele está, né, menos ocupado, ou numa hora que ele esteja menos no seu descanso, né, ou ter ali algum intervalo, a gente consegue ir para convencer esse colaborador vamos dizer assim, responder um questionário extenso como né, ele dá trabalho, realmente. Então, a gente tenta conquistar, seja né, mostrando a importância, mas também tem essas outras estratégias que a gente usa, né? E aqui eu até queria perguntar ao professor Zenilton, Cecília, sobre se existe ainda a iniciativa, né, de estar de estar validando, se está em validação, na verdade, uma nova versão do questionário, né? Porque acho que ano passado, ano retrasado, a gente tinha conversado sobre isso, né? E existia um movimento a HRQ, na verdade, já tinha até lançado a versão 2.0. Eu queria saber como é que está esse movimento aqui na adaptação transcultural, se ela já está sendo feita, como é que está esse processo. Exatamente. Carlos, é uma ótima pergunta, porque, veja bem, foi em 2019, se eu não me engano, que foi lançada a versão 2.0 desse questionário, e aí eles fizeram um estudo de validação lá nos Estados Unidos, né? E comprovaram que saiu válida, confiável, né? E qual a diferença? Ela tem um pouco menos de itens, tem um pouco menos de dimensões, ou seja, acaba que ela é um pouco mais rápida. Então, se a gente, com menos, consegue ter uma resposta interessante, é um bom questionário, né, a se visualizar. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Quem já estava se avaliando com a versão 1.0 está com a opção de enviar os dados para a agência lá de qualidade de pesquisa com os dados do 1.0 ou mudar para da versão 2.0. E aí, o que a gente fez aqui no Brasil? Na verdade, a gente, como grupo Quali Saúde, a gente solicitou a autorização da agência lá dos Estados Unidos, né, da ARC, para fazer a adaptação transcultural desse questionário para o Brasil. Obtivemos a autorização, assim como o uso nacional desse questionário nesse instrumento, não é questionário, na iniciativa com a Anvisa, está todo aprovado por escrito pela agência dos Estados Unidos, né? E o que a gente tomou de iniciativa? A gente começou a adaptar todo o questionário para a versão 2.0. Então, hoje, o e-questionário ele já funciona na versão 2.0, só que não está visível para o usuário, está visível para o administrador. Você está entendendo? Do software. Quando a gente tiver... Por quê? Qual o motivo? Ele está, inclusive, a gente já testou isso daí, ele está com a versão 2.0 em espanhol. Por quê? Porque o processo de adaptação e transcultural, ele leva um tempo. Né? Ele leva um tempo. E a gente, em vez de fazer dois trabalhos de adaptação transcultural, a gente identificou que outros pesquisadores, colegas, parceiros aqui já estavam fazendo isso. A gente eu só cheguei nessa aula e estamos também mantendo o contato, pensando em incluir essa nova versão aqui no e-questionário. Inclusive, é um projeto liderado pela Cláudia Tartaglia, né, que é um projeto que liderou também, fez o seu doutorado na tradução do 1.0 aqui no Brasil, e que é uma pessoa muito da área, né, que tem trabalhado muito engajada no tema, né, e a gente teve algumas reuniões, mas
estamos, né, inclusive participamos como nessa parte de opinar sobre a tradução, né? E estamos aguardando isso daí. Assim que a gente tiver essa adaptação transcultural, a gente espera inserir dentro do e-questionário, né? E a gente vai ver, a gente vai ter que descobrir como fazer, né? Era até uma forma de evitar duplicidade, né? Duplicidade de tarefas, né? De fazer 2 adaptações transculturais, tentar fazer uma apenas. Mas a gente precisa realmente fazer isso daí, e o questionário e o instrumento está todo preparado para isso. A gente espera usar o mais rápido possível. Ok. Zenilton, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que surgiu aqui no chat. Já que a gente está falando da utilização, né, do questionário, perguntaram aqui, o Silvio perguntou se metodologicamente a utilização de 2 estratégias de coleta de dados pelo website ou aplicativo não cria um viés na pesquisa. Não, Pode explicar? assim, na verdade, eu fico pensando aqui que tipo de viés poderia causar isso daí, né? Porque, na verdade, qual viés poderia ter relacionado com isso? Talvez um viés de informação. Se você entregar o tablet para a pessoa, em vez de entregar o tablet para a pessoa responder sozinho, né, você ficasse lá do lado dela esperando que ela respondesse, ou então, né, entrevistasse a pessoa. Então, isso causaria um viés de informação, porque a pessoa ela poderia se sentir constrangida, né, aquele efeito Hawthorne, né, também, em que você, quando está sendo observado, você muda seu comportamento. Então, isso daí seria um viés possível. Na verdade, os questionários mistos eles são recomendados pela própria Agência de Qualidade de Pesquisa, né, para aumentar a taxa de resposta. Porque qual é o maior problema de viés que você pode ter numa avaliação de cultura? É a baixíssima taxa de resposta. O ideal é que você selecione a amostra de forma aleatória, né, ou então faça com todo mundo, porque você vai dar a representação, todos vão estar representados, né? Cumpre-se o princípio da representatividade. E a partir daí, se você tiver uma amostra muito pequena, sabe? Apesar de que a amostra ela era a princípio representativa, ela vai ter aí a gente está entrando em questões de estatística, né? Mas assim é importante dizer, como a pergunta foi sobre isso, né? Sobre viés, esse tipo de coisa. Então acaba que você pode ter uma amostra a princípio representativa, porém com um intervalo de confiança muito grande. Então você precisa ir aumentando a amostra, porque esse intervalo de confiança, ou margem de erro, que é o que a gente vê aí nas pesquisas eleitorais, né? 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, a gente vai reduzindo isso daqui. Então, o questionário misto, ele visa isso, você reduzir a margem de erro, você aumentar a taxa de resposta para reduzir a margem de erro. Então, você está diminuindo, inclusive, o viés de seleção que poderia ocorrer de só responder o questionário por e-mail aqueles que valorizam a segurança, por exemplo, né? Aqueles que acham a segurança algo importante, e acaba que você ia superestimar a segurança do paciente. Então, essa pergunta é uma boa pergunta, inclusive, né, corre um outro risco, né? Porque, por exemplo, você pode também, se eu fizer, tem um outro risco muito bom, foi o Silvio, né, que perguntou. Sabe qual é o outro risco? É de você ir só num canto do hospital, com os tablets. Se você vai só num canto do hospital, só na UTI, ou só no pronto-socorro, tentar fazer o presencial, acaba que você pode ter uma cultura de segurança mais viesada para aquele lugar que você. O ideal é que, se você vai usar a estratégia de tablets, você tente correr em diferentes turnos, em diferentes setores do teu hospital, porque você vai ajudar a aumentar a taxa de resposta e, mesmo assim, garantir a representatividade. Ok, Zenilton. Cecília, eu acho que tem 2 mãos levantadas. Isso. A Sandra, ela levantou a mão primeiro, né? Desde o início. A Sandra quer falar? Tem alguma pergunta, Sandra? Não sei se está levantada. Bateu sem querer ali na...
nas Então, reações. acho que pode passar para a próxima. Tá, Andréa? Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom dia, André Drummond, como é que vocês estão? Queria Zenilton, maravilhoso, que delícia de manhã, sala lotadíssima, um monte de gente querendo entrar e não conseguia. Cecília, vocês estão de parabéns, vocês três. Zenilton, eu tava acompanhando aqui a tua apresentação desde o início. E essa fala do Silvio é uma fala que também, no início, me despertou uma certa preocupação em função da gente ter... claro que eu sei que é tranquilo, a gente organizando e controlando, a gente consegue dar conta de qualquer possível viés da base de coleta, né? Porque você vai ter ali, você pode ter até duplicidade de respostas, enfim, eu não sei como que vocês estão realizando esse controle, mas quando você falou na amostra, eu fiquei pensando, para que a gente possa alcançar uma representatividade em todos os setores, eu acho que seria interessante, aí quase sim, para a gente pensar aqui e dar uma dica para o pessoal, mas a gente poder calcular já de antemão o quanto que é de amostra representativa por setor, você não acha? Porque senão a gente pode acabar tendo um setor mais engajado e mais respostas e outro setor menos engajado, e isso pode interferir, de certa forma, para o diagnóstico, né? Porque a gente sabe que tem áreas que são extremamente engajadas e outras áreas que a gente precisa ficar lá, olha, né? Enfim, trabalhando, labutando para que eles possam responder. E assim a gente alcançar uma visão global. Então, queria que você falasse um pouco disso, como é que vocês estão pensando? Tem um cálculo de amostragem por área? Como é que vocês pensaram isso? E também, no final, quanto tempo... vocês estão pensando em um ano? Assim, a proposta, né, clássica é de um ano para a gente reaplicar, mas você tem assim alguma visão de que a gente possa, por exemplo, aplicar isso depois das primeiras medidas, em 6 meses, em 4 meses? Como é que vocês estão pensando isso? Bem, Andréa, muito obrigado, um prazer te rever aqui. Eu vi que você fez 3 perguntas em uma, mas assim, eu vou tentar te responder aqui, Sobre a primeira, eu acho que é o seguinte, você tem como calcular viés de não resposta, né? De diferentes formas. Da primeira vez que eu apliquei esse questionário, foi em 2006. Eu colaborei com a aplicação em 2006, quando a gente fez um projeto nacional lá na Espanha, e que eu fui responsável por fazer as análises, inclusive as análises de viés de não resposta, né? E também, o que é que a gente fazia? A gente podia comparar, às vezes, a não resposta por quem responde por e-mail e quem não responde, tá? Por diferentes profissões, por diferentes tipos de serviço, né? Então, às vezes, tem serviço realmente que não responde, né? E você não vai alcançar aquela meta porque eles são mais resistentes mesmo para a avaliação da cultura de segurança, certo? E é interessante a gente notar que o próprio resultado do percentual de resposta é um indicador de cultura de segurança. Certo? Ou seja, se o serviço, se a UTI, ninguém quer responder, como é que será que está a cultura de segurança lá? Parece que não está tão boa, né? Então, ou então, se o hospital tem muita dificuldade do pessoal responder, é porque provavelmente a cultura de segurança lá precisa ser mais trabalhada, né? Esse tipo de coisa. Então, veja bem, as análises que você for fazer, né? Essa preocupação com viés, né? Eu achei interessante que eu fiz na época, era mais de 20 hospitais, quase uns 30 hospitais, e assim, nem sempre a gente encontrava vieses significativos, mudança de resultados importantes a partir de que a gente ajustava o resultado segundo o viés de não resposta, sabe?
Ou seja, havia diferenças, mas, em geral, as diferenças não eram significativas ao ponto de mudar o resultado final agregado, que é o diagnóstico que você quer trazer. Né? E aí eu faço eu queria fazer um comentário para todo mundo que está aqui e dizer o seguinte: isso também, até para aliviar um pouco as preocupações com isso, a avaliação da cultura, ela não é uma pesquisa científica, ela é uma avaliação para a gestão. Uma avaliação para a gestão. Então, pode ser que a gente tenha um diagnóstico não tão preciso, um diagnóstico com uma margem de erro um pouquinho para mais, um pouco para menos, sabe? Isso não deve obcecar o gestor, sabe? O responsável pela cultura de segurança, porque ele tem que ter uma ideia de por onde estão as melhores dimensões e por onde estão as piores para poder intervir, avaliar para intervir, é o que alguém está dizendo aqui, sabe? Então, não é um estudo epidemiológico. A gente não está querendo fazer um diagnóstico com a precisão de mais ou menos 1% de não sei o que, para saber exatamente onde a gente está. A gente está querendo saber onde é que a gente vai começar a melhorar a cultura de segurança dentro do nosso hospital. Então, essa preocupação, realmente, ela tem sua importância da gente fazer o mais próximo possível, porém, sem acrescentar muitas análises, eu acho, porque senão a gente pode perder o foco, sabe, do que é realmente importante, e aí gastar um tempo exagerado nisso que não seria mais importante. Outra questão que você colocou aqui foi, deixa eu ver aqui, me desculpe que eu fiquei mais no primeiro ponto. Você pode me relembrar, André? A questão da gente ter aí o cálculo de representatividade por setor e depois o tempo de reaplicação. Certo, exatamente. A representatividade por setores seria uma amostragem. Certo? Quando você faz... A representatividade é o seguinte: você pode conseguir com diferentes métodos de amostragem. Aí eu fui professor de estatística também, durante bioestatística, né? E a pergunta da amostra é a aula que o pessoal mais gosta, mais se interessa. O tamanho da amostra é suficiente, né? O método de amostragem. Então, veja bem, o que você está perguntando sobre uma amostragem por setor significa uma amostragem que chama estratificada, que é o tipo de amostragem para isso, né? Isso daí você faz quando você já suspeita que há uma diferença significativa entre os setores, né? E quando você vai fazer alguma intervenção por setor. Não adianta fazer uma amostragem, não precisa fazer, às vezes, uma amostragem estratificada no setor, porque se você faz ela aleatória, simples, aleatória sistemática, ou seja, um sorteio, falando em vocabulário bem claro aqui, se você faz um sorteio, é provável que aqueles setores grandes vão receber mais amostras, aqueles setores pequenos vão receber menos, por puro azar, ou por pura sorte, por pura, né, aleatoriedade. Então, a amostragem pode ser aleatória simples, pode ser aleatória sistemática, mas se você for fazer intervenções e diagnósticos por setor e souber que há diferença, você pode fazer também a amostragem estratificada, dois tipos que existem, a estratificada proporcional e não proporcional, para tentar obter esse tipo de uma amostra mais ainda representativa. É verdade, Andréia, a amostra estratificada ela é mais ainda precisa do que a amostragem aleatória simples, mas ela dá mais trabalho, inclusive para os cálculos de intervalo de confiança. Aí a coisa sobre a periodicidade que eu queria trazer é que, em geral, é um ano mesmo, como você bem falou. A gente vai ter uma meta do plano integrado a cada 2 anos, aqui, de fazer a avaliação nacional, uma coisa que a gente estava até discutindo com o pessoal na COVIS, recentemente, na Comissão de Vigilância Sanitária e Segurança do Paciente, essa semana passada. Mas, assim, os serviços são estimulados a fazer avaliações anuais, a gente vai acompanhar isso daí. E o que não pode é fazer avaliações muito curtas uma da outra. Por exemplo, avaliações antes de 6 meses é até desaconselhado pelos criadores do questionário, porque a cultura muda, mas não muda tão rápido. Então, você tem que dar um tempo para fazer as intervenções. Aliás, é o que a gente insiste, o importante não é só avaliar, o importante é intervir para melhorar. E se não deu tempo de você intervir, você melhorar, então é melhor continuar a intervenção do que puxar uma outra avaliação logo depois. Então, perguntas boas, viu, que estão fazendo aqui, inclusive. Muito obrigada. Muito obrigada.
Eu acho que o pessoal aí está amando e ficou bem explicado e claro para todo mundo. Gente, vamos... Espero que sim, viu? Espero que sim. Se não, também podem entrar em contato depois aí, vai que... Beijo, Zenilton, obrigada. Obrigada, Andréia. As perguntas aqui, assim, são várias e, assim, muitos elogios, né? Pelo questionário, pela explicação do método, então, assim, está todo mundo aqui bem alinhado para avaliar a cultura de segurança nos seus serviços. E aí, pensando, né, a gente falou muito aqui, né, sobre o processo da avaliação, falamos sobre a questão dos participantes, a amostra, a periodicidade. Eu acho que agora a gente pode avançar um pouco para os resultados, né? Então, assim, queria que Zenilton comentasse um pouco dos resultados a nível nacional, e a partir desses resultados, né, a gente já pode pensar, né, nos feedbacks, né, intervir para a cultura, foi o que ele acabou de falar, né, intervenção para melhorar, assim como o Carlos também. Então, vou passar a palavra para Zenilton falar um pouco disso, e Carlos também sobre os seus resultados e esse feedback, né, como organizar esse feedback para a gente pensar nesses resultados e intervir. Legal, pois então, assim, eu queria compartilhar com vocês que pela soma de resultados que a gente teve, o grande desafio nacional que temos para melhorar a cultura nesse país aqui, né, por essa informação que a gente tem, que não é uma informação representativa do cenário nacional, mas que é a maior informação que dispomos, é mudar a cultura a resposta não punitiva aos erros. Então, a gente precisa fazer algo nos nossos hospitais para tentar mudar essa resposta, conseguir essa resposta não punitiva aos erros. E aí eu convoco os colegas aqui, inclusive, quem é pesquisador aqui, quem é que trabalha também, porque como pesquisador acaba que eu vou para esse lado também, né? Eu tenho essa tendência. Então eu queria dizer, quem está pesquisando sobre isso, por que a gente tem essa resposta não punitiva? É uma das primeiras coisas. O que é que caracteriza essa? Como é que a gente tem se comportado e quais são as causas modificáveis disso que a gente pode intervir? Então, foi o pior resultado da percentual de respostas positivas, né? E eu acho, estou dizendo que a Eveline aqui, inclusive, está dizendo que foi o pior resultado dela também. É uma tônica meio que nacional. Existem, por exemplo, a OMS, ela sugere até que existam iniciativas macro de regulação para que você normatize a proibição de você, uma legislação para você proibir que as pessoas que notificam erros que sejam punidas, envolvidas em erros no cuidado de saúde sejam punidas. A gente teve até na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte, a gente teve no ano passado, no Dia Mundial da Segurança, na semana do Dia Mundial da Segurança do Paciente, uma reunião com os deputados estaduais, né? E a gente falou sobre isso. A gente disse, pode, inclusive, revisar a legislação, né? Criar uma lei, né? Que se proíba isso. Né? Só que a gente sabe que lei não é suficiente, a gente sabe que norma não é suficiente. E aí eu olho para Carlos aqui e fico perguntando, Carlos, o que é que a gente faz para a gente parar com essa mania, né? Ou essa atitude de querer focar as pessoas em vez de focar os erros, os problemas, aprender com o erro quando acontece algo errado, né? Teve até um coordenador de núcleo, Carlos me conhece esse coordenador de núcleo, que houve um óbito numa transferência de plantão, né, num hospital aqui do Rio Grande do Norte, né, em que o paciente ficou desatendido. O médico saiu antes, né, o outro, na transferência de plantão, saiu depois, houve uma parada cardiorrespiratória, né, e o paciente veio a óbito. Né, não conseguiu ser entubado, pelo que eu lembro. Né? E o que é que eu falei para esse coordenador de núcleo, parceiro aqui da gente, nessa época? Eu disse, você tem aí uma faca e um queijo na mão para fazer uma intervenção na dimensão de resposta não punitiva aos erros na cultura de segurança. Então, você pega um incidente, os incidentes de segurança,
e você pode usá-los, né, para provar para as pessoas do hospital que você não vai punir as pessoas por isso, mas que a sua intenção, o núcleo, é aprender com aquilo, é trabalhar aquilo dali, é mudar os processos, é rever as coisas. Mas quem estava no erro lá, que às vezes é uma coisa sistêmica, como a gente sabe, que é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo erra em relação àquilo dali, você precisa demonstrar com ações de que não é assim que vai funcionar. Então, é uma das coisas que eu acho mais desafiadoras que a gente tem no momento. Eu queria colocar até para Carlos escutar isso daí. É isso aí, Zé Nilton. Realmente, acho que aqui o pessoal do chat também está colocando que realmente a resposta não punitiva a erros, ela é unanimidade, né? Vamos dizer assim. E isso realmente, assim, trabalhar com esse tipo de situação que você citou aí é difícil, né? Porque a gente vê dentro da instituição a questão punitiva, ela é muito forte, né? Ela é muito forte, inclusive entre os próprios colaboradores, né? Os próprios colaboradores, muitas vezes, eles acham, eles inclusive acham que o outro colaborador, o seu colega, ele precisa ser punido. E essa cultura, ela está não só na gestão, não só mas nos próprios colaboradores. Agora, pouco mais de, acho que um mês, 2 meses, teve um evento adverso que foi noticiado aqui na mídia, em um hospital aqui do Rio Grande do Norte. E o que a gente viu nas redes sociais, né, de colegas profissionais de saúde, pedindo punição por negligência, vamos dizer assim, entre aspas, por negligência desses profissionais que estavam envolvidos, foi uma festa. A gente via o pessoal fazendo esse tipo de comentário, e isso talvez explique um pouco, né, de por que essa cultura ela é, como é que se diz, ela está enraizada, vamos dizer, nas instituições de saúde. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer. Eu tinha separado justamente algumas ações que a gente implementou aqui, fortaleceu aqui no UOL, principalmente, né, de trabalhar justamente com as nossas notificações. Né? A gente tem um sistema de notificações que ele é da rede EBSER, né, que é o Vigiosp, e a gente tinha uma taxa de resposta, na verdade, a essas notificações bem mais baixa do que ela é hoje. Então, diante dessa necessidade da gente ver, de trabalhar justamente com a quantidade de notificações, né, que é uma das dimensões da frequência de eventos notificados, né, de dar esse feedback e também trabalhar com a questão não punitiva, foi que a gente resolveu dar um foco maior, né, na investigação dessas notificações e na conclusão, né, com o seu devido parecer, com a sua devida resolução dessas notificações, né? E a gente vem fazendo isso nos últimos 2 anos, e a gente hoje tem uma taxa de conclusão dessas notificações de 92%. Né? Mensalmente, a gente pega aquela notificação que a gente tem, que chama mais atenção, que ela tem uma gravidade maior, que ela tem uma recorrência maior, né? E a gente faz uma reunião, vamos dizer assim, de estudo de caso, né, aberta para todo o hospital. Logicamente, a gente não vai expor o caso nos seus detalhes, mas a gente pega, na verdade, o processo que tá envolvido ali, né, e a gente faz meio que um aprendendo com os erros. Né? Mensalmente, a gente está fazendo isso com esse estudo notificado. A gente pega, leva, convoca a comunidade hospitalar para participar. E isso tem sido bem interessante. Né? A gente traz a discussão, a gente abre para que o pessoal tenha aí uma participação nisso. Né? Isso não inviabiliza, por exemplo, num caso grave, de a gente fazer toda aquela investigação tradicional, né? De chamar as equipes, de reunir, de traçar plano de ação, mas assim, esse estudo de caso ampliado, vamos dizer assim, ele tem surtido um bom efeito, até porque o volume de notificações ele tem aumentado. A gente tem notado realmente um aumento no volume de notificações, né? E é aquela questão, né, do feedback. Se você tem a notificação e você não dá o feedback, o notificador ele não se sente
vamos dizer, estimulado, né, a participar. E essa questão, como é uma coisa que a gente sempre preza, é justamente de esclarecer da resposta não punitiva. Né? Agora, sim, um aspecto interessante também que a gente observa, principalmente quando o pessoal está respondendo o questionário, a gente percebe que a gente já fez, na verdade, esse tipo de abordagem com os colaboradores, não durante o questionário, mas assim, depois a gente pergunta a um ou outro em relação a que tipo de punição, vamos dizer, se eles têm, por exemplo, a gente já perguntou aqui, quantos colaboradores já foram punidos porque foi observado algum evento adverso que ele participou, esse tipo de coisa. E realmente, assim, o pessoal não tem percebido. Mas como é uma percepção da equipe, né, das equipes em relação ao porquê, né, se eles se sentem seguros, se eles acham que aquele evento ele pode ser usado contra ele, realmente é uma questão que é bem difícil da gente tentar trabalhar isso. Mas, assim, as ações nessas dimensões a gente tem tentado são essas que a gente está. Cecília, deixa eu só acrescentar uma coisinha aqui. É o seguinte... Oi, João, Zenilton, fica à vontade. Carlos, você falou do Paulo Boren, né, que estava aqui na semana passada, realmente, e a gente está num projeto, né, com eles, com o pessoal do IHI, o Cifres, a colaborativa, Cifres não, e o Paulo ele falou uma coisa, olha, para mexer com a cultura, você tem que mexer com as estruturas e processos da organização. Não dá para você querer mexer só na cultura mesmo, assim, tá certo? A rigor, a cultura é um componente estrutural da organização. É algo que a organização tem, né, para ofertar melhores ou piores cuidados de saúde. A rigor, vamos dizer, na definição do Dona Bidian, lá de estrutura, processo e resultado. Só que você melhora a cultura mexendo em outras estruturas e em outros processos, às vezes, inclusive resposta não punitiva para erros. Então, daí que eu acho que é fundamental quem trabalha com núcleos de segurança aqui, esses núcleos eles precisam ser vivos. Quem apoia núcleos de segurança do paciente aqui, eles precisam ser vivos, fortalecer essas estruturas de liderança, né? Fortalecer as práticas de gestão de risco, que é o que o Carlos falou aqui, ó. Se eu faço a gestão de riscos corretamente, a análise, né? A gestão da qualidade também, projetos de melhoria da qualidade, com foco na segurança, com foco na melhoria da qualidade do cuidado em geral, né? Acaba que isso daí vai repercutir na cultura, né? Na cultura. Então, não é só tentando focar a parte de pensar das pessoas. Se eu dou treinamento, ou treinamento não muito bom, mas se eu dou educação permanente para as pessoas sobre segurança, sobre melhoria da qualidade, sobre gestão de riscos, acaba que as pessoas vão começando a valorizar isso e vão entender que a resposta para essas coisas não é uma resposta punitiva, tem que ser uma resposta de aprendizagem, uma cultura de aprendizagem, uma cultura de qualidade e não uma cultura punitiva. Agora, isso é algo interessante. Excelente. Carlos, tem uma pergunta aqui para você, da Luciana. Ela está perguntando como é que vocês têm trabalhado institucionalmente, né, no desenvolvimento da cultura após os resultados do questionário. E são resultados que, como você falou, né, já eles são trabalhados há vários anos. Então, como é que vocês têm trabalhado aí com a finalidade, com foco específico no resultado que vocês estão tendo com essa avaliação? Oi, Luciana. Realmente, assim, essas ações que eu falei anteriormente, elas já foram baseadas nesses resultados, né? A gente viu que a gente acho que nunca conseguiu ter na verdade, sempre foi fraqueza, exatamente, estou vendo aqui, sempre foi uma fraqueza nossa a frequência de eventos notificados. Então, diante disso, a gente viu que da forma como a gente estava tratando as notificações, ela não estava surtindo efeito. Então, a gente deu uma modificada, deu uma fortalecida na equipe interna que investiga, né? E aí, a partir daí, a gente
começou a ter uma melhor resposta, na verdade. Eu acho que nos últimos 2 anos a gente teve um aumento significativo de notificações, né, recebidas aqui no setor. Né? Outra coisa que a gente precisa retomar, na verdade, que ela foi também reflexo, foi a ronda da alta liderança. A gente viu, está precisando, a gente está vendo agora, né, com o resultado de 2021, que a gente precisa retomar, né, a ronda da alta liderança, que foi feito lá na época foi implementada na época do projeto Paciente Seguro, e a gente teve uma melhora, né, na dimensão da gerência, né, na dimensão do apoio da gerência, né, e agora que a gente perdeu, né, e isso a gente precisa voltar a trabalhar. Então, a gente sempre busca algumas ações voltadas com os resultados que a gente observa, né, das fraquezas que vão surgindo e que a gente já tem historicamente, né, como dimensões pontuadas como fraqueza, que a gente procura instituir algumas ações como essas que eu falei para melhorar, para tentar melhorar na próxima avaliação. Muito bom, Carlos. A gente está chegando, né, quase ao fim da nossa live. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? Uma pergunta assim de fechamento. Em algumas falas, né, já conseguiram responder várias questões do chat. Então, Zenilton colocou aqui, por exemplo, né, algumas perspectivas de como melhorar essas dimensões mais frágeis, né? Ele trouxe algumas abordagens. Mas eu queria perguntar, Zenilton, o que é que você diria para os profissionais de saúde que estão assistindo aqui essa live e aos demais que vão, né, assistir a gravação dessa live sobre o núcleo de segurança do paciente em relação à cultura? Qual o recado que você poderia deixar para eles? Bem, assim, para resumir, né, um recado, eu acho que eu diria que, assim, a gente quer um serviço de saúde com cultura de segurança. É consenso, todos nós queremos um serviço de saúde com cultura de segurança do paciente. A gente é bom para o paciente, é bom para o profissional de saúde, é bom para a população. Eu fico pensando na Covid-19 agora, se a gente tivesse mais cultura de segurança do paciente nesse desafio, quantos riscos, né, a gente teria identificado de forma mais oportuna e gerenciado riscos de forma oportuna, né? Quantos riscos não foram colocados tipo assim para debaixo do tapete, né, pelo medo de ser punido? Quantos erros as pessoas fizeram, né, nessa emergência sanitária que a gente teve, que em vez da pessoa ter a segurança psicológica e dizer, olha, errei aqui, aí outra pessoa foi lá e errou de novo, mas a pessoa não disse por medo de ser punido, né? Então, eu acho que, o que é que eu diria, né? Primeiro que é bom, a gente quer ter um serviço de saúde com cultura de segurança, né? É bom para o profissional, é bom para o paciente, e é uma responsabilidade dos núcleos de segurança do paciente. Lá na RDC 36/2013, o núcleo de segurança do paciente tem que disseminar a cultura de segurança do paciente. Então, se você é núcleo de segurança do paciente, se você é núcleo de gestão da qualidade que foca a segurança do paciente, um núcleo de qualidade que foca, tem como a segurança como dimensão, é uma responsabilidade. Lá também, né? Disseminar a cultura. E eu não dissemino a cultura, uma questão complexa como essa, de cultura organizacional, sem fazer avaliações periódicas, devolutivas, feedback disseminado o máximo possível pelas organizações, intervenção nas dimensões mais frágeis. E aí eu acho que fica como desafio de pesquisa estimulá-los também para se perguntar sobre isso. Tem muita gente que está fazendo mestrado, doutorado, muita gente que está pesquisando. Em vez de querer fazer um projeto de avaliar a cultura, que isso daí a gente está fazendo por uma atividade de gestão, dizer como é que eu mudo a cultura não punitiva para melhor. Então, são perguntas de pesquisa que estão postas aí para a gente descobrir, porque é uma necessidade brasileira, não é uma coisa
que a gente, uma coisa dos Estados Unidos ou da Europa, não é uma necessidade brasileira, pelo que a gente tem visto. Muito bom, professor. E, Carlos, eu também vou fazer uma pergunta para você, de como é que você pode resumir para a gente isso? Qual dica você daria para quem ainda não iniciou o processo de avaliação, para quem está tentando mudar a cultura de segurança no serviço? Qual é a dica que você deixaria para esses profissionais? Bem, Cecília, assim, a dica é bem simples. Na verdade, assim, de iniciar, né? De perder, muitas vezes a gente tem medo, acha que não vai ser muito difícil, que as barreiras são mais fortes, mas eu acho que, assim, na hora que você inicia, é um caminho sem volta. Eu acho que o Zenilton já falou isso várias e várias vezes, né? É um caminho sem volta. Na hora que você inicia, você não ter esse receio de utilizar a ferramenta é muito fácil, a ferramenta é muito tranquila de ser usada, né? O que não é tranquilo, na verdade, é essa interface, né, com a instituição, porque isso aí você tem que desenvolver algumas atividades. Eu vi que Luciana colocou aí no chat o link do conjunto de ferramentas, que também é muito interessante de ser utilizado, né? Então, assim, tentar iniciar. Eu acho que o que não pode achar que não vai conseguir sem iniciar. Inicie, busque os seus resultados, por menor que seja a sua taxa de resposta, trabalhe com esses dados, porque daí você já vê que existem, sei lá, 50 pessoas no seu hospital responderam, trabalhe com essas 50, né? Porque essas 50 só em responder, elas já se mostraram interessadas em informar a instituição, né, da sua percepção. E por mais que você receba pancada, né? Porque assim, a gente sabe que tem um campo aberto lá no final, que a gente recebe muita pancada, né? Mas são das pancadas que a gente pode tirar proveito, né? Porque são nas pancadas que muitas vezes você tem algumas situações que você não percebe no dia a dia, né? Que não são notificadas, que você não tem essa interface. Então, valorize muitas vezes essas pancadas que vocês recebem, né? E daí você tira o proveito, né? Você analisa os seus resultados e tenta traçar algumas estratégias para melhorar, né? Para tentar você ver aquela questão que estão aparecendo ali, certo? Então, iniciar e trabalhar o melhor possível que você puder ter dado esses dados que são informados. Porque você tem que ter em mente que ali é a percepção, né, dos colaboradores dessa instituição que está sendo mostrada para você. Excelente, Carlos. Queria agradecer, em nome da Sobrasp, a presença de Zenilton e de Carlos e de todos vocês que estiveram aqui conosco até o final dessa live. Foi um momento extremamente rico e que a gente precisa, né, de mais momentos como esse, de um debate extremamente horizontal, né, para colocar aqui na mesa questões que realmente podem modificar a cultura do nosso serviço, pode fortalecer a cultura. Então, agradeço aos convidados de hoje. Cláudia, eu passo a palavra para você, para a gente fazer o encerramento aqui dessa live. Mais uma vez, obrigada a todos por participarem. Eu gostaria de parabenizar a todos vocês, Zenilton, Carlos e Cecília, pela brilhante live, agradecer pela generosidade de vocês em compartilhar o conhecimento que vocês têm, as experiências, que encantaram a todos aqui. A sala lotou, a gente bateu na porta querendo entrar, outros pediram a gravação, que horas que vai estar disponível, e essa é uma forma de medir, aí usando o termo que a gente está debatendo, né, da gente medir aí a adesão de todo mundo e a relevância desse tema. Eu fico muito sensibilizada, feliz e agradecida à Sobrasp por ter proporcionado essa oportunidade de todos trocarem conhecimento e a gente poder dar continuidade nessa missão de difundir a cultura da qualidade de segurança, de práticas,
e os melhores cuidados. Em nome da Sobrasp, eu queria agradecer a todos os presentes aqui também, até o final, e convidar todos também presentes para o nosso congresso, que vai acontecer de 15 a 17 de setembro. Ele vai ser 100% online, democrático, para que todo mundo no Brasil possa participar. E aqui vocês veem o endereço do site para vocês acessarem, conhecerem a programação, as trilhas e se inscreverem também. Então, há descontos especiais para diferentes classes e também para grupos. Então, participem, compareçam, inscrevam-se. Além de um tema relevante como esse aqui, tem tantos outros que são do interesse de todos nós e que nos enriquecem, nos ajudam a fazer um trabalho de relevância e para mudar a saúde no Brasil. Mais uma vez, parabéns a todos, muito obrigada pela presença e uma boa tarde. A gravação desse evento ela vai estar disponível agora na parte da tarde, dentro do site da Sobrasp e também no canal do YouTube Sobrasp Oficial. Um bom dia para todos e uma boa semana.